Olá, galerinha! Olha eu aqui mais uma vez invadindo o canal do YouTube de Gabriel, mas é por uma causa muito boa. Bom, para quem não me conhece, né, deixa eu começar me apresentando porque é muito importante. Eu me chamo Amanda Gerali. Eu atualmente sou neuroeducadora, psicopedagoga e psicanalista. E também tenho uma empresa de doces e salgados, né, de lanches, enfim, já há quase 10 anos. E ao longo desse tempo eu fui me especializando em alimentos para quem tem restrições alimentares, né? Então, hoje eu trabalho com o público que consome zero açúcar, zero lactose, vegano, sem glúten, fit, todo tipo de alimento. Então, diante disso, o que eu quero passar para vocês é que eu tenho propriedade, né, para falar o que eu vim falar aqui hoje. Eu idealizei um projeto, para quem não sabe, que é um projeto de 30 dias, né, para a construção de novos hábitos alimentares, hábitos de saúde, né, que envolve exercício físico e tal. E eu solicitei a ajuda do meu irmão, que ele é personal, e eu pedi para ele fazer 30 dias de treinos seguidos pra gente, tá joia? Quem já é desse universo da musculação entende muito bem que nós precisamos de um descanso para determinado tipo de objetivo, mas o objetivo desse projeto é criar um hábito, uma rotina, né, de treino para pessoas que estão precisando emagrecer e estão muito sedentárias, né? Então, nesse sentido, o programa foi todo pensado e planejado com muito carinho, né? Para que pudesse ser feito realmente durante os 30 dias, ok? E aí, onde eu entro nisso, né? Eu tô entrando com a parte das dicas sobre a alimentação. Então, dentro do meu ramo de especialização, porque eu fiz muitos cursos, de fato, eu me aprimorei mesmo, eu investi, né, nesse conhecimento sobre alimentação. Fora isso, gente, eu tenho uma característica que é minha, que sempre que eu começo a fazer alguma coisa pra mim, eu procuro conhecer o universo, né? Então, quando eu entrei nesse universo da musculação, do exercício físico em si, eu também já fui professora de balé, né? Então, já conheço a dinâmica do corpo, mas quando eu entrei especificamente nessa questão da musculação, desse universo, por necessidade mesmo, eu busquei todo o conhecimento necessário, porque eu acho muito importante. Para mim, o conhecimento é poder, né? A gente vê que hoje tanta gente espalha bobagem pela internet e o pessoal acata como sendo verdade porque não conhece. Então, eu tenho muito medo dessas coisas, então eu prefiro estudar realmente. Então, eu investi mesmo, paguei profissionais renomados, profissionais que entendem mesmo do assunto. E com isso eu aprendi muita coisa desse universo. Então, como uma pessoa que é especializada em alimentação saudável, né? Em alimento para as pessoas que possuem algum tipo de restrição alimentar, que a gente mexe com saúde, né? Uma coisa séria. Então, eu dou dicas para vocês, né? Com relação a isso. E como psicanalista, eu entro com a parte realmente da relação entre o alimento e o nosso emocional, né? Então, vocês estão tendo um suporte muito legal, muito completo nesse sentido, né? O suporte psicológico, o suporte de treino físico com personal profissionalizado e o suporte com relação à nutrição, à alimentação, tá joia? E aí, diante disso, muitas pessoas foram entrando no grupo e desde já eu agradeço muito, porque eu tô muito feliz, esse projeto tá dando certo. Esse projeto eu fiz, gente, porque quando eu precisei emagrecer, eu tava muito acima do peso, eu já tava tendo problema de esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E para quem não sabe, esse caso é tão grave que chega a levar a óbito, né? Se a pessoa não cuidar. Então, de fato, eu precisei mudar os meus hábitos alimentares, eu precisei mudar a minha rotina de exercício físico, né?
Fora isso, eu tive algumas questões de tendinite no quadril, de hérnia de disco, alguns problemas, né, de coluna. E a musculação me ajudou muito nesse processo, né? Então, eu tive um grupo naquele momento em que eu precisei perder peso e foi muito importante para mim, porque me motivou, né? Nos dias que eu tava desanimada, que é normal, isso é muito normal do ser humano, né? A gente não vai estar animada e com foco todos os dias da nossa vida. Tem dia que a gente não tá afim e é normal. Mas aí tem alguém ali do lado que puxa você pelo braço e fala, vamos comigo, né? Bora lá, se anima, foca no objetivo, você consegue e tal. Então isso, como foi muito importante para mim e eu reconheci, eu quis agora compartilhar, né? Esse pensamento e essa sensação boa para outras pessoas que estão precisando, né? Diante de tudo que a gente está vivendo na pandemia, essa quarentena, o pessoal tá engordando bastante, de fato, e tá ficando muito sedentário. Então o projeto realmente, gente, veio como uma mudança de vida para quem tá precisando desse apoio, né? E muitas pessoas estão entrando. Eu tô muito feliz porque em uma semana a gente já tá tendo resultado, né? As meninas, e isso é mérito de vocês, tá? Porque não adianta, mesmo que eu passasse todo o conhecimento do mundo, mesmo que Gabriel passasse todos os melhores treinos da face da Terra, se vocês não estivessem focadas, não iria acontecer nada. Então isso é mérito de vocês, porque vocês estão acolhendo, vocês estão recebendo tudo de bom grado e fazendo o que tem que ser feito, né? Então, parabéns. E aí, como tá entrando muita gente, eu vejo que as dúvidas que aparecem, que surgem de outras pessoas que entram no grupo, as dúvidas recorrentes são sempre as mesmas. Então, as questões, elas sempre envolvem as mesmas dúvidas. E, diante disso, eu falei, pessoal, o que vocês acham de eu gravar um vídeo para poder explicar para vocês as maiores dúvidas que vocês têm, que eu vejo que se repete muito, né? Porque daí, assim, todo mundo que entrar já consegue ter acesso a esse conhecimento. E, mais uma vez, vocês abraçaram e eu tô aqui com o meu caderninho, com a anotação das dúvidas de vocês. E vou tentar responder de forma breve, né? São assuntos, assim, que dá pra gente fazer um vídeo aula de cada tema, porque são assuntos que dá para aprofundar bastante, né? Não é assim, 880, existem muitas variáveis, mas eu vou tentar simplificar para poder abranger todas as questões que vocês têm, tá? E posteriormente, se vocês quiserem que eu aprofunde em algum tema, é só solicitar que eu farei isso, tá bom? Com todo o carinho do mundo. Então, vamos lá. A primeira dúvida de vocês, que é muito recorrente, sobre o jejum intermitente. Que diacho é isso de jejum intermitente, Amanda? Jejum intermitente emagrece? Como é que faz esse jejum intermitente? Então, gente, o jejum intermitente é uma estratégia, tá? Nada na vida vocês podem pensar assim, é o milagre que estava faltando para eu conseguir meu objetivo, né? Às vezes a gente aposta muitas fichas para... o super chá. O super chá é maravilhoso. Ele é muito bom para o seu organismo. Mas ele não é o que vai te emagrecer. Ele vai te auxiliar. O exercício é maravilhoso, mas ele não é o que vai te emagrecer. Então, assim, não é uma coisa que vai fazer o milagre, é um conjunto, tá joia? E o jejum é isso também, é uma estratégia que a gente usa para quê? Então, vamos lá. O que emagrece de verdade? É o jejum? Não, não é o jejum. Por quê? O jejum é você abdicar do alimento, né? Ficar sem comer durante algumas horas do seu dia. Então, vamos lá. Se você tinha o costume de acordar, tomar seu café da manhã, então, a partir de agora, eu vou acordar e vou ficar em jejum até o período do almoço. Então, só vou almoçar, certo? E aí, depois eu lancho e janto. Ou então, eu pulo o lanche também e só vou jantar. Ou então, ao contrário, eu
almoço, faço as minhas primeiras refeições, café, almoço, e pulo a janta, certo? E aí só vou comer no outro dia. Então, você define mais ou menos a janela, o intervalo de horário que você vai querer ficar em jejum, né? E aí as pessoas ficam 8, 12 horas, 16 horas em jejum, enfim. Só que o que acontece? Se você não tiver em déficit calórico, porque o que emagrece, gente, é o déficit calórico. O que é isso? É consumir menos calorias do que o que o nosso corpo usa normalmente para sobreviver, né? Porque o nosso organismo, ele gasta calorias para fazer os órgãos funcionarem naturalmente, tá? Então, existe um cálculo que a gente faz para saber exatamente quantas calorias nós consumimos por dia só para viver, só para respirar, só para os órgãos funcionarem, né? E para além disso, a gente gasta também fazendo atividades físicas, fazendo outras coisas que fazem o metabolismo acelerar e gastar mais calorias, enfim. E aí, quando a gente consome calorias nos alimentos, calorias que ultrapassam esse valor calórico que o nosso corpo suporta no dia, aí a gente engorda, né? Então, vamos lá. Vamos dizer aqui que eu preciso de 2.500 calorias por dia para viver de forma saudável. Só que aí eu como muito pão, muito chocolate, muita farinha, muita coisa. E aí eu bato 3.000 e poucas calorias por dia. Eu vou engordar, né? Mas eu tô tentando emagrecer. Então, eu vou lá e consumo menos e consigo atingir, assim, 2.000 calorias por dia. Eu vou emagrecer, consequentemente. E aí, ótimo. Qual seria a estratégia no caso do jejum? Se você fizer o jejum a fim de facilitar essa contagem de calorias, né? Por exemplo, não, eu vou pular uma refeição porque assim eu consigo fazer com que as outras 2 ou as outras 3 do dia eu consiga ficar dentro do meu cálculo calórico do que eu posso consumir no dia. Aí ele é válido, né? Mas eu vou fazer jejum, só que aí quando eu abro a janela de alimentação, que eu vou me alimentar, eu taco comida pra dentro, eu como mais do que eu devia, era melhor ter comido. Então, o jejum aí não tá servindo de nada, entenderam? Agora, outra questão. A mais importante, o que o jejum realmente ele vai ajudar? Não é emagrecer em si. Vocês já viram que para emagrecer você só precisa de déficit calórico. Se você comer 6 vezes no dia, de 3 em 3 horas, né? Mas ficar dentro das suas calorias, você emagrece, sabe? Então não precisa nem fazer jejum, não precisa nem sacrificar desse jeito. E eu digo isso porque tem gente que realmente tem sensibilidade e não consegue, né? Então você não precisa desse sacrifício, você não precisa expor o seu corpo a isso. Para que o jejum realmente é bom? Para desintoxicar, né? Porque às vezes a gente tá mandando tanta coisa pro nosso organismo que chega uma hora que ele, opa, né? Então o jejum seria uma forma de restart, né? Pra gente dar uma pausa pro organismo poder se adequar a tudo que já tá, fazer uma limpeza. E aí é muito importante que durante o jejum você ingira muita água, porque aí vai ajudar a limpar o seu organismo de forma mais rápida ainda, certo? Essa é a qualidade máxima do jejum intermitente, a desintoxicação realmente, né? Mas para emagrecer, ele ajuda sim, é uma estratégia de emagrecimento, mas contanto que você fique em déficit calórico, porque senão não vai ajudar em nada, você só vai ficar com fome, certo? Ok, e o que quebra o jejum, Amanda? Qualquer coisa que tenha caloria, tá? Então, o que não vai quebrar o seu jejum? Eu tô em jejum, o que eu posso consumir durante esse período? Café ou super coffee, que eu já passei a receita aqui no canal, sem açúcar e sem adoçante. Não pode ter caloria. Se você colocar açúcar ou adoçante, já vai ter caloria e aí quebrou o jejum, tá?
Então, café, super coffee, chá e água, ok? Então, esses líquidos, sem açúcar, sem adoçante, eles vão ajudar você a hidratar o seu corpo, a manter o jejum de forma mais equilibrada, né? Você não vai passar fome, porque você vai ficar hidratando o seu corpo. E não vai quebrar o jejum, porque esses líquidos, eles não têm calorias, certo? Respondido do jejum, vamos para o próximo. Compulsão alimentar. Gente, a compulsão alimentar é uma coisa muito grave, realmente. Eu tive e eu sei como é triste. É aquela sensação assim de que você come, você tá passando mal, mas você quer continuar comendo. É uma coisa fora de série. E aí você chora, você passa mal, você bota a comida pra fora, você não tá aguentando mais, mas você tá comendo. Você não consegue parar, é uma coisa de louco, sabe? E você fala, não quero, eu tô cheia, eu tô passando mal. Só que você vai lá, a mão nervosa, a boca nervosa e come. E às vezes a gente tá mandando tanta coisa pro nosso organismo que chega uma hora que ele, opa, né? Então o jejum seria uma forma de restart, né? Pra gente dar uma pausa pro organismo poder se adequar a tudo que já tá, fazer uma limpeza. E aí é muito importante que durante o jejum você ingira muita água, porque aí vai ajudar a limpar o seu organismo de forma mais rápida ainda, certo? Essa é a qualidade máxima do jejum intermitente, a desintoxicação realmente, né? Mas para emagrecer, ele ajuda sim, é uma estratégia de emagrecimento, mas contanto que você fique em déficit calórico, porque senão não vai ajudar em nada, você só vai ficar com fome, certo? Ok, e o que quebra o jejum, Amanda? Qualquer coisa que tenha caloria, tá? Então, o que não vai quebrar o seu jejum? Eu tô em jejum, o que eu posso consumir durante esse período? Café ou super coffee, que eu já passei a receita aqui no canal, sem açúcar e sem adoçante. Não pode ter caloria. Se você colocar açúcar ou adoçante, já vai ter caloria e aí quebrou o jejum, tá? Então, café, super coffee, chá e água, ok? Então, esses líquidos, sem açúcar, sem adoçante, eles vão ajudar você a hidratar o seu corpo, a manter o jejum de forma mais equilibrada, né? Você não vai passar fome, porque você vai ficar hidratando o seu corpo. E não vai quebrar o jejum, porque esses líquidos, eles não têm calorias, certo? Respondido do jejum, vamos para o próximo. Compulsão alimentar. Gente, a compulsão alimentar é uma coisa muito grave, realmente. Eu tive e eu sei como é triste. É aquela sensação assim de que você come, você tá passando mal, mas você quer continuar comendo. É uma coisa fora de série. E aí você chora, você passa mal, você bota a comida pra fora, você não tá aguentando mais, mas você tá comendo. Você não consegue parar, é uma coisa de louco, sabe? E você fala, não quero, eu tô cheia, eu tô passando mal. Só que você vai lá, a mão nervosa, a boca nervosa e come. O que tá acontecendo aí? Depois eu vou fazer um vídeo mais profundamente para esse não ficar tão extenso. Que isso realmente é um caso mais à parte que precisa ser trabalhado. O que tá acontecendo aí? Quando a gente tá em compulsão alimentar, nesse nível que eu falei para vocês, normalmente existem questões emocionais envolvidas, né? Você tá ansiosa com alguma coisa, você tá frustrada com alguma coisa, tem alguma questão na sua emoção, no seu psicológico que não tá resolvido e que você tá tentando compensar através da comida, através do alimento, né? Então, se eu não tenho aquele afago, aquele carinho que eu tô buscando em determinada pessoa ou coisa, eu vou procurar isso no alimento. Só que o alimento não vai suprir isso que tá te faltando, certo? Então, se eu tô muito ansiosa porque eu não tô conseguindo resolver determinada situação, eu vou tentar resolver essa minha ansiedade, essa minha angústia, colocando alimento para dentro. Então, é o momento de você parar e perceber que vazio você tá tentando preencher com a comida. Que vazio é esse?
né? E aí é realmente uma questão psicanalítica em si, né? Que a análise, nesse caso, é o que vai resolver, tá joia? Então, quando eu tava nessa situação, realmente não era vício, porque existe uma diferença de vício. O vício em doce, por exemplo, que açúcar é uma coisa que vicia muito, né? Da compulsão alimentar, porque a compulsão alimentar é qualquer coisa que você quer comer, você precisa preencher alguma coisa que não é o seu estômago, né? Porque o seu estômago tá cheio. Então foi o que me ajudou realmente, né? Eu fiz análise, eu entendi quais eram as questões que precisavam ser trabalhadas e pronto, passou a minha necessidade de descontar na comida. Então, para esse caso, é análise, minha gente, vamos tratar, tá? Não adianta a gente cuidar do corpo se não cuidar da saúde mental, porque uma coisa, ela tá ligada com a outra, joia? Terceira coisa, dieta para quem não tem poder aquisitivo, gente, direto as meninas, ai, Amanda, eu sou pobre, usa mesmo esse termo, eu sou pobre, como que eu vou conseguir fazer uma dieta sendo assim e tal? Gente, para com esse mito, a indústria colocou na cabeça da gente que alimento barato é alimento industrializado, são essas porcarias que eles vendem, mas não, pelo contrário, quanto mais saudável você come, mais barato fica o seu mercado. Mais barato. Então, na verdade, o que é a dieta, né? Porque eu não gosto muito desse termo, porque quando a gente fala assim, fica parecendo que eu tô mandando a pessoa comprar morango, castanha do Pará, abacate, o que mais? Essas coisas assim, cara mesmo, porque é caro mesmo, né? São coisas deliciosas que nutrem o nosso corpo? São, lógico. Mas também existem alimentos, e na sua maioria, né? São eles, que são super saudáveis, super nutritivos e muito baratos. O ovo, o tomate, o alface, o couve, o frango. Frango é barato, gente. Então, assim, para com essa ideia, isso é um mito, sabe? Quando a gente fala de dieta, a gente não tá falando de você comprar salmão, castanha do Pará. Não, não. A gente tá falando de uma reeducação alimentar. Desembala menos e descasca mais. Comprem coisas mais naturais, tá bom? Que venha da natureza. Consumam mais frutas, consumam mais verduras, mais legumes, essas coisas, sabe? Mais naturais possíveis. Enche o seu prato de salada. Salada não é caro, gente. Vai na feira na hora da xepa. Salada não é caro, tá? Enche o seu prato de salada. Põe um bom pedaço de proteína, né? Se você for vegano, também existem as opções de proteína vegana. E uma porção, sim, que é importante, tá? É o carboidrato. Tem gente que é carbofóbico, né? Não, vou cortar o carboidrato. Não, gente, carboidrato é energia, não precisa cortar. A gente precisa, é um macronutriente importante. Gordura boa, proteína e carboidrato são os 3 macronutrientes importantes que o nosso corpo precisa. Cada um tem sua função. Então, a gente não pode eliminar. O que a gente tem que fazer é consumir na quantidade certa. Então, ao invés de você encher o seu prato de macarrão, o macarrão é uma porçãozinha da palma da mão. Pequenininho, pouquinho, 100 gramas para quem tem balança. Pouquinho, sabe? E no mais é proteína e verduras, legumes, essas coisas mais saudáveis, tá bom? E dieta é isso. E aí, quando eu digo pra vocês, gente, beleza, o simples fato de você diminuir a quantidade de comida, você já está se reeducando, né? Continue comendo o que você come, tá? Você gosta de tomar seu pãozinho no café da manhã? Coma seu pãozinho, mas não coma 3, coma 1, entendeu? Então, diminua a quantidade. Só de você diminuir, começar diminuindo, para quem ainda acha difícil retirar, tem muita gente que fala, eu não consigo tirar o arroz. Não é para tirar o arroz. Pode comer o arroz, mas diminua a porção, coloque uma porçãozinha só, sabe? Um pouquinho de arroz. Você não precisa encher o prato de arroz. Então, diante disso, gente, isso é reeducação, sabe? É você dar para o seu corpo
os nutrientes que ele precisa para sobreviver, não é para se empanturrar e ficar passando mal, porque isso só vai engordar, entendeu? Então, diante disso, você também vai acabar tendo menos despesas, porque pensa comigo, se você está comendo menos, você vai consumir menos, você vai comprar menos, você vai gastar menos, né? Então, 1 quilo de arroz que gastaria em uma semana ou 3 dias, você vai passar um mês, né? Se você consumir as porções certas. Então, reeducação alimentar é isso, não tem nada a ver com poder aquisitivo, não, tá joia? Vamos lá, agora a polêmica do açúcar. Ai, Amanda, açúcar é bom, açúcar é ruim, troca o açúcar por mel, não troca. Questão é a seguinte, gente, tenta evitar essas coisas muito industrializadas. O açúcar, ele causa vício porque ele vicia as nossas papilas gustativas. É doce, né? O doce é uma coisa fantástica. Só que o que acontece? O açúcar não tem nutriente para o seu corpo, não tem uma coisa, uma função que fala assim, não, açúcar vai ser bom para isso, pelo menos para isso, para sua saúde, entendeu? Como o chocolate meio amargo. O chocolate meio amargo tem sua função no organismo, né? Não é por isso que você vai comer um monte, viu? Um pedacinho. O vinho tem a sua função no organismo, mas também não é para você encher a cara, é para tomar um pouquinho, entendeu? Então tudo é pouquinho, tudo é equilíbrio. Mas o açúcar não tem. O açúcar é veneno. A verdade é essa, tá? E aí, posso trocar por adoçante? Adoçante é outra química, né? Ok, você vai diminuir a quantidade de calorias, mas você tá colocando outra coisa industrializada no seu corpo. Então, o mel, Amanda, o mel orgânico é excelente. Esse já vai ter nutrientes para o seu corpo. Mas dentro desse projeto, o que é que eu tô falando para vocês? Tenta evitar adoçar as coisas, seja lá com o que for. Por quê? Porque só o fato de você incentivar a sua papila a sentir o sabor doce, você não consegue sair desse vício, entendeu? Mesmo que seja com mel, você coloca lá o seu mel, adoça, e fora que mel tem caloria pra caramba, viu? É saudável, mas é muito calórico. Então, assim, você adoça lá com o seu mel e tal, mas o seu cérebro, ele não entende o que é mel e o que não é mel, ele entende o que é doce. E ele vai pedir mais doce. E aí você vai ficar com vontade de comer um chocolate, uma besteira, um brigadeiro. Então, evita, tá? Se a gente tá nesse foco, se a gente tá nesse projeto para reeducar o nosso cérebro, as nossas papilas e tudo mais, o nosso organismo, então evita, pelo menos durante esse período, porque a intenção aqui é que vocês criem consciência da alimentação. Quando vocês tiverem essa conscientização, vocês vão poder comer de tudo, porque vocês vão saber comer com equilíbrio. E o segredo é esse, tá? Eu não tô aqui para dizer corte da sua vida, eu não gosto disso, tá? Porque também existem alimentos que são extremamente essenciais para nossa saúde mental. Não traz benefício de nutriente nenhum, mas traz alegria, né? Então, são importantes também de uma certa forma. Mas a questão é consumo consciente. O que eu tô tentando trabalhar com vocês é isso, tá? A gente primeiro tem que se restringir um pouco para poder tirar o nosso organismo desse vício, dessa lixaiada toda que a gente joga nele, para depois conseguir consumir de forma consciente, ok? Gente, entendam uma coisa. Se vocês estiverem com o corpo de vocês nutridos com todas as vitaminas, minerais, sais e nutrientes que o corpo precisa para se manter nutrido e saudável, vocês não vão sentir fome, não vão. Por que a gente sente fome? Porque a gente joga um monte de porcaria no organismo e aí o corpo não recebe o que precisa, as vitaminas que precisa, então ele fica pedindo. Mas ele não tá pedindo porcaria, ele não tá pedindo... Aí a gente joga mais porcaria, né? Que acha que é fome. Mas ele não tá pedindo isso, ele tá pedindo nutriente. Então aprendam a conhecer o corpo de vocês. Quando a gente começa a comer de forma certa, se alimentar de forma certa, a gente não sente tanta fome. Porque o corpo tá saciado, ele tá nutrido. Você não precisa ficar jogando nutriente, ele já tá, né? Então, veja bem, a gente não tem aquela compulsão de... vou comer um prato de salada, porque se eu não comer agora eu vou morrer, né? A gente come a salada e fica nutrida e fica bem. Passou,
né? Então pensem sobre isso, tá joia? Outra coisa muito importante é o consumo da água. O seu corpo também precisa estar hidratado, sabe? Se ele não tiver hidratado, muitas vezes você pode confundir também a sede com a fome, né? E não é fome, é sede. Então aprendam a beber água, é muito importante. O nosso corpo ele é muito mais composto de água do que outra coisa, então a gente precisa, tá? Faça um cálculo mais ou menos de 35 ml por peso. 35 ml por peso. Então, por exemplo, eu peso 62 vezes 35 vai dar 2 litros e alguma coisa. É o mínimo de água que eu tenho que consumir por dia, o mínimo, tá? Para manter o meu corpo hidratado. Então, façam esse cálculo e sigam a risca. Amanda, eu não consigo beber água. Vocês têm que ter um pouco de disciplina. Coloca no relógio, a cada 30 minutos, bota o despertador para encher o saco. A cada 30 minutos, um copo de água. A cada 30 minutos, um copo de água. Deixa despertar, deixa encher o saco. Até o seu corpo acostumar, criar esse hábito e aí vocês vão sentir necessidade naturalmente. Eu amo beber água, eu sinto falta. Para mim, a melhor bebida do mundo é água, é a única, sabe? É a que me deixa saciada, é a água. Então, eu não preciso mais disso. Eu, normalmente, assim, só de manhã eu já bebo 1,5 litro de água tranquilamente. E não é forçando, não. É porque realmente eu sinto sede, eu sinto necessidade. Mas isso eu acostumei meu corpo para tal. Então, façam esse esquema que dá super certo. Gente, eu tô vendo aqui que passamos bastante do horário, né? Já vai dar 30 minutos de explicação. Vamos encerrar esse vídeo. Eu vou fazer um segundo vídeo, tá? Continuando com as dúvidas de vocês. E assim a gente pode abranger todos os assuntos sem ficar muito extenso, muito pesado, tá joia? Mas qualquer dúvida a mais que vocês tiverem sobre o que eu já comentei aqui ou sobre outro conteúdo, podem comentar aí, podem comentar lá no grupo. Quem quiser participar, seja muito bem-vindo desde já, tá joia? E o que precisarem, contem conosco, a gente tá aqui pra isso. Vou encerrando esse vídeo e vou fazer uma parte 2. Beijo!